dia! Eu já começo o programa desejando uma feliz e abençoada Páscoa para você que está aqui com a gente na KTV e em nosso canal no YouTube. Professor Celso, bom dia! Páscoa é sempre um momento de reunir e celebrar com a família, né? Bom dia, Tonela, bom dia a todos. Páscoa é um momento importante, um momento de reflexão. Feliz Páscoa a todos! O Agrofag de hoje está cheio de atrações e de notícias também. Professor, o senhor viu que lá em Santa Catarina, uma leitoa deu à luz a 41 filhotes de uma única vez? Fantástico, hein? Um recorde. Essa vai ser uma das atrações do programa de hoje. Granja registra o nascimento de 41 leitões de uma só vez. O parto durou quase 5 horas. Agricultor divulga os resultados da produção de soja e sorgo ao mesmo tempo. Quantas sacas ele colheu por hectare? Pivôs de irrigação, que benefícios eles podem trazer para as lavouras? Essa semana tem Inova Meat em Toledo. É a segunda edição do evento que traz tecnologias para a produção de proteína animal. Agricultor tem dúvidas sobre o manejo do painço e o Agrofag responde. Você já viu uma laranja que é do tamanho de uma uva? E uma cachorrinha que vai para a aula todo dia? Fique com a gente, tem muita informação por aqui. No município de Faxinal dos Guedes, próximo a Xanxerê, no interior de Santa Catarina, uma granja registrou um fato inusitado: o nascimento de 41 leitões de uma só vez. O parto durou quase 5 horas e o número de filhotes chamou a atenção até mesmo dos profissionais que desenvolvem um trabalho de melhoramento genético das raças de suínos por lá. Nós entramos em contato com o gerente da granja, que contou os detalhes. Nós vamos conversar agora com o gerente da granja Dalbol, Hernani Funini, que vai explicar como aconteceu esse fato inusitado, o nascimento de 41 leitões de uma vez só, né, Hernani? Me conta como é que foi que aconteceu esse fato. Olá, bom dia. Isso, esse fato aconteceu no dia 27, né, de mês de março, né, na segunda-feira. A fêmea aparentemente normal como as demais, mas quando a parteira que estava no seu horário de trabalho começou a atender o parto, fazer as anotações de leitões, foi observando que foi enchendo, como nós dissemos, né, a ficha de quantidade de leitões e no final ali foi visto que tinha 41. Hernani, para quem também quer conhecer mais sobre esse manejo que vocês tiveram que fazer para proporcionar para essa porca que teve os 41 leitões de uma única vez, para que esses leitões fossem direcionados de uma maneira que eles já tivessem acesso, por exemplo, ao colostro, né, esse primeiro leite materno, vocês tiveram que direcionar os filhotes para outras porcas? Como é que foi isso? Porque a gente sabe que não tem como esses 41 serem direcionados para uma mãe só, né? Como é que aconteceu esse processo? Isso foi até interessante, porque quando saiu a notícia, na mídia aí, e a gente ouvia alguns comentários do pessoal, mas como que vão fazer, né? E até a gente ficava assim, algumas pessoas comentando assim, coitada dessa porca, como é que vai fazer para amamentar tantos filhotes, né? Mas a gente faz o sistema aqui na granja, né? Desde 2014, a gente assumiu a granja aqui, nós temos um sistema de trabalhar aqui que é normal nas granjas, assim fazer, que é o sistema 40-20, né? Então, o leitão fica fechado 40 minutos e solta 20 para mamar. Então, quando a fêmea está acontecendo o parto, é da mesma forma, né? Você vai orientando eles, vai fazendo com que eles também se mantenham aquecidos, coloca no escamoteador e vai fazendo o revezamento deles para que eles vão mamando o colostro. Então, os primeiros conseguiram mamar o colostro ali na própria mãe e depois a gente fez o sistema de mãe de leite, né? Uma fêmea que tinha parido no mesmo dia, estava parindo no dia, a gente tirou os leitões e foi colocando os que já tinham mamado o colostro naquelas fêmeas e foi revezando eles ali. Sistema de 40-20, mas foi necessário fazer a mãe de leite, né? Como é um linguajar na área da suinocultura e maternidade, é a mãe de leite, né? É uma mãe adotar os filhos da outra. Entendi. E agora outra situação também, Hernani, falando agora da qualidade de vida mesmo dessa porca que gerou tantos leitões de uma vez. A média convencional que vocês têm aí na granja é de quase 14
animais por parto, né? 14 animais numa média. Ela teve 41, teve alguma consequência? Sofreu algum tipo de desconforto? Durante a própria gestação, vocês já tinham percebido algum comportamento diferente desse animal? O que a gente observa bastante e a gente procura toda semana, até mesmo para a gente já ter uma noção do que pode acontecer durante a semana na sala, né? Porque como a gente trabalha no sistema semanal, então tu tem que estar prevenindo ou de espaço para fazer, lugar para as mães de leite e tal. Então a gente vai na gestação e olha visualmente, né? A gente tem uma noção pela barriga das fêmeas, né? O volume que tá, como vai ser a semana, né? Então a gente já se previne nessa parte. E ela era uma fêmea, se destacava entre as outras, né? Mas tu não dá para tu saber a quantidade de leitão que ia nascer, né? Mas o que a gente faz é isso, né? E ela é uma fêmea que se comportou normal no parto, normal, tanto que os 41 foram todos vivos, né? Todos os leitões viáveis. E a gente fez esse processo aí. E depois teve o acompanhamento, né? Porque ela pariu, teve o desgaste do parto, mas também depois ela já ficou com a quantidade menor de leitões, né? Então já começa a fazer um fornecimento de ração para ela mais adequado ali e ela recupera bem. Então, para a gente explicar para quem está nos acompanhando, é todo um trabalho de muitos anos que já é realizado aí na Granja Multiplicadora, né? Desde 2010 vocês fazem um trabalho de melhoramento genético para que esse resultado acontecesse. Então eu queria que você me contasse também sobre o histórico da granja, para que essa porca que teve esses 41 leitões chegasse nesse nível aí de tantos animais assim por um único parto. Foi todo um trabalho que aconteceu anteriormente, né, Hernani? A granja ela existe desde 2010, né? Mas no ano de 2016 a gente fez a parte de genotipagem da granja, né? Juntamente com a empresa da JBS, mais a Tupigs, que é a dona da genética das fêmeas. E então a gente vem buscando o melhor resultado, né? Que é o melhoramento genético, né? Então tem toda uma equipe trabalhando desde a parte dos controles na hora de fazer o descarte de fêmea por produtividade, por desempenho, né? Que é o TSI que a gente costuma dizer aqui, né? Indicador genético e buscando o melhor resultado, né? Nós em 2016, quando a gente assumiu a granja aqui praticamente em 2014, 2016, que foi feita a parte de melhoramento genético. A granja vinha aí de um nascimento, né, de uma entrega de leitão por ano, de 55 mil leitões, não chegava a 56, né? E no ano de 2022, que foi o nosso auge de entrega, a gente traçou no começo do ano 2022 uma meta ali que até ficou conhecida aqui na granja, o pessoal da granja todos vestiram a camisa, né? Que foi o 70K, né? Conseguir 70 mil cabeças de leitões entregue. E graças a Deus e ao empenho de todos os colaboradores, né, a gente chegou nos 70.321 leitões entregues na plataforma, né? E o desafio agora para 2023, então a gente passou para 73 mil leitões, né? E essa fêmea aí veio colaborar, veio em boa hora o nascimento desse, porque já é meta para 2023. Mas como tu falou, já tem o resultado, já tem o empenho lá desde 2016 buscando o melhor resultado, né? Certo. Hernani, obrigada pela sua atenção aqui com a nossa equipe e até a próxima oportunidade para a gente conversar aí. Parabéns pelo resultado. Eu que agradeço vocês, obrigado e estamos aí à disposição. Incrível isso, né? 41 leitões em um único parto. E essa semana, um agricultor que nos acompanha no canal do YouTube fez contato para tirar algumas dúvidas sobre o cultivo do painço. Vejam só. A gente tem aí o canal do YouTube e a pergunta do Anderson Oliveira sobre as aplicações para lagartas em painço, quais produtos podem ser usados em quais estágios da planta e qual a produção do painço por hectare, levando em consideração todos os fatores recorrentes possíveis. Para tirar essas dúvidas do Anderson, nós conversamos com o Helmut Bleio, que é gerente da Fazenda Escola e engenheiro agrônomo. Acompanhe o que o Helmut diz, então. Falar um pouco sobre o painço, né? Eu planto painço já há 5 anos, né? Aproveitando essa entre-safra, esse período, esse vazio que existe entre a colheita da safra de verão e o plantio de inverno. Nas áreas que eu não faço plantio de milho e safrinha, eu retiro a soja, planto painço e nesse período antes do trigo eu consigo fazer uma cultura a mais, né? Mas respondendo à pergunta dele, né? Assim, na verdade a gente não pode indicar o produto, né? Isso é um papel do engenheiro agrônomo que acompanha
a cultura do Anderson ali no caso, né? Mas o que eu posso dizer é o seguinte, que nós fazemos basicamente 3 aplicações para a lagarta. Assim que o painço emerge, que ele está aqui recém-emergindo, nas primeiras folhinhas ali, a gente faz uma aplicação num produto que é uma base do grupo químico dos organofosforados, e é um inseticida que protege a planta nessa fase bem inicial ali, que ele é muito suscetível a Spodoptera, que é a mesma lagarta que ataca o milho. Ela raspa a folhinha ali do painço e acaba, como a planta está muito pequenininha, ela acaba matando a planta. Então é perda total ali, se der uma bobeada nesse início, né? Então já fica meio que pronto ali, quando terminou de germinar o painço, já tem que estar prevenido ali com essa primeira de inseticida, né? Aí, conforme ele vem desenvolvendo uma área foliar, o ciclo dele é muito rápido, né? Em torno de 80, 90 dias. Ali, quando ele já tem mais ou menos uns 25, 30 centímetros, é difícil dizer quantos dias, porque depende muito da época que é plantado, né? Conforme você planta mais cedo, ele desenvolve mais rápido, mais perto do inverno atrasa um pouquinho. Mas nós optamos aí por um outro inseticida, que é uma diamida, que é um inseticida que tem um efeito residual maior, né? Então ele já tem mais área foliar, então ele consegue proteger mais a planta. Esse inseticida consegue proteger mais a planta contra o ataque de lagartas, porque você tem uma área foliar maior e o inseticida tem mais área para agir, né? Vamos falar assim. Aí após isso a gente fica monitorando a lavoura. Talvez acontece às vezes de você tirar a cultura só com essas 2 aplicações, mas provavelmente, vencido o período, o residual dessa segunda aplicação, as lagartas começam de novo a raspar a folha, você fica de olho na lavoura, já percebe o início do novo ataque, faz mais uma aplicação dessa mesma diamida, e aí praticamente certeza que tira a cultura com essas 3 aplicações. Então é uma cultura muito fácil de ser conduzida, porque praticamente é só essa praga assim, é só essa lagarta que causa dano, e o ciclo sendo muito rápido também, a gente não faz nenhuma aplicação de fungicida, e é uma alternativa, né, a mais, né, falando assim um pouco mais da cultura, mas acredito que respondi a resposta do Anderson, né, Anderson? Exatamente. O Anderson também perguntou qual a produtividade média do painço por hectare. Então, isso varia também em função da época de plantio, né? A gente tenta plantar o mais cedo possível, né? Quando o soja sai mais cedo, a gente consegue plantar mais cedo. E quanto mais cedo, maior a produtividade. Parecido com o milho safrinha, né? Porque o painço é uma cultura de verão, né? Então, quanto mais você der condição para ele do verão, mais ele vai expressar o potencial que ele tem de produção, né? Mas, assim, como uma regra geral, assim, pela experiência que a gente tem aqui em Cascavel, a gente teve produtividades que variaram de 1.500 a 2.500 quilos por hectare, variando, assim, inicia com a produtividade mais alta e vai avançando no plantio, esse plantio de início de março já, a produtividade já começa a cair mais, tem até risco às vezes de alguma geada em maio e comprometer a cultura, mas a produtividade vai diminuindo. Então fica mais ou menos essa faixa de 1.500 a 2.500 aqui para Cascavel, né? Professor, a gente espera então que essas respostas do Helmut possam contribuir com o Anderson, né, no manejo do painço. Com certeza contribuiu, né, Antoniela? Porque, veja bem, ele já é um profundo conhecedor da cultura do painço, já planta há muito tempo, né? E essas perguntas que vêm, elas são interessantes, né? A gente consegue explicar uma cultura diferente, né? Talvez seja incentivo para o pessoal aí ter um nicho diferente de mercado aí de cultura na região. E se você também tem dúvida ou curiosidade sobre o manejo de algumas culturas, mande a sua pergunta para a gente. Pode ser por aqui mesmo no nosso canal no YouTube. Dá uma olhada. Para você acessar, basta digitar youtube.com/agrofag e deixar lá o seu comentário. Tem QR Code aqui na tela e é só você apontar o seu celular para o código que já vai ser direcionado para a página inicial do nosso canal. E é claro, aproveite para se inscrever e receber todas as informações sobre o agronegócio da nossa região
região e do Brasil. Você também pode enviar a sua pergunta no nosso WhatsApp, é no 4533213970 ou no nosso Instagram, @agrofag. E agora a gente vai conhecer uma laranja que é do tamanho de uma uva. Bom dia, Antoniela. Bom dia, Celso. O Citrus japonica, também chamado de laranja quinquã, é um fruto que não é conhecido popularmente, mas que tem grandes projeções de se tornar uma das frutas mais consumidas do nosso país. Ela tem o tamanho de uma uva e a sua casca é mais fina e comestível, além de ser mais doce que outros tipos de laranja. A laranjeira quinquã vem sendo muito comercializada como árvore ornamental por ter o porte reduzido e alto potencial produtivo, até mesmo em vasos. Disponível o ano todo, podemos encontrar dois tipos de quinquã, a de formato oval e mais amarga, com uso versátil na cozinha, que é indicada para fazer doces, geleias e acompanhar pratos salgados. E a espécie redonda, mais doce e mais rara de se encontrar. Apesar das diferenças, as duas são ricas em nutrientes. A laranjeira quinquã se desenvolve bem em áreas de clima quente, mas também é uma das plantas cítricas que mais resiste ao frio intenso. Por isso, é comum ser encontrada em regiões mais frias, como a de Cascavel. Essa fruta tem baixo porte, com uma altura média de 2 metros, e por isso sua produção anual é de aproximadamente 25 quilos por árvore. E de acordo com o Ceasa, o preço médio da fruta está entre R$ 25 e R$ 30 o quilo. Não deixem de acompanhar o @agrofag nas redes sociais. Nos vemos na semana que vem e até lá! Obrigada, Isa! E agora a gente vai falar sobre um assunto frequente aqui na nossa região que tem trazido problemas nesses últimos anos, né, professor? Que é a estiagem. Estiagem é um problema sério, né? Se ela pega na época de florescimento ou enchimento de grãos, logicamente vai afetar a produtividade, né? E nós temos que ter uma solução para isso. E a solução é a água na lavoura. Então, professora, alguns produtores rurais estão investindo em tecnologias de irrigação para que as lavouras não sofram com os efeitos da estiagem. Na região do Lago de Itaipu, a adoção desse sistema é mais comum. A nossa equipe foi até lá conferir quais são os benefícios dos pivôs de irrigação. Na propriedade do Lucas, que fica na linha Pacuri, em Santa Helena, costa oeste do estado, a situação mudou de 2 anos para cá. O produtor investiu em um sistema de irrigação por pivô e já não sofre mais quando não há nuvens carregadas no céu. Aqui a gente está numa região que dá muitas estiagens e falta de chuva, né? Então o pivô em si ele traz essa tranquilidade ou essa segurança que em momentos que faltam a chuva ele consegue nos trazer um resultado satisfatório quando está faltando a água, né? E a partir do momento que você adquiriu esse equipamento, qual foi o resultado? De imediato já o resultado foi muito bom. Que nem o ano passado no soja foi um ano histórico, né? A região, o sul mesmo do nosso país passou por um período crítico. O resultado foi bom, mas esse ano que choveu um pouquinho melhor, o pivô em si ele trouxe uns resultados muito bons, assim, porque por exemplo no soja que chovia, mas não muito, que o soja necessita um pouco mais de umidade, após a chuva sempre o pivô ele conseguia manter bem a umidade no solo. Então, os resultados em si, que nem esse ano, fora do pivô, a gente colheu 95 sacos por alqueire e no pivô 155. A água para irrigar a lavoura vem de um reservatório de 115 por 40 metros, com 3 metros de profundidade. A capacidade é para quase 15 milhões de litros. Ele foi construído nos fundos da propriedade e é abastecido por nascentes e, eventualmente, por um rio. Eu tenho um reservatório ali embaixo na propriedade e daí do reservatório é a água que eu jogo para o pivô. Aí essa água que eu utilizo do açude é que vem para cima nos canos do pivô, né? Existe um limite ali para você usar essa água? Tem um limite máximo? A gente tem todo o processo ambiental, que a gente tem uma quantidade máxima de água que pode ser captada do rio para o açude. Sim, a gente tem que respeitar essa quantidade. O agricultor utiliza em média 1.300.000 litros de água por dia para a irrigação, que costuma ser feita por períodos de 12 horas.
O sistema instalado sob medida aqui consegue abranger uma área de 32 hectares. Para saber o momento certo de irrigar, o Lucas usa toda a experiência adquirida com a lida no campo. Eu faço manualmente. No caso, choveu, depois de 2, 3 dias, 4, 5 dias que não chove, eu vou, cavoco com uma enxada no solo, pega o solo na mão e aí você visualiza se a umidade está boa ainda, se está acabando, e aí faço a definição do momento de irrigar. Aí você faz esse cálculo para saber qual o espaço ali que se precisa de mais irrigação, menos irrigação. Isso, eu trabalho bastante também em questão de previsão de tempo. A gente usa essa ferramenta, vamos supor, daqui 2 dias tem a previsão boa de chuva, então a gente dá uma segurada, vê se chove. Choveu, não precisa irrigar. Aí, vamos supor, que nem agora, estamos passando por uma seca bem novamente na nossa região. Não tem previsão de chuva, então a gente tem que ir molhando para não perder essa umidade, né, no solo. Uma vantagem é que o equipamento pode ser monitorado à distância, por meio do aplicativo de celular. O equipamento em si ele é muito simples de manusear, porque na palma da mão tu controla tudo, né? Tu coloca quantos milímetros que você quer colocar, a hora que você quer que ligue, a hora que quer que ele pare. Então não tem muito segredo, ele é bem simples de trabalhar. E manutenção praticamente zero também. Segundo o gerente da empresa que implantou as estruturas na propriedade do Lucas, hoje o sistema de irrigação deixou de ser restrito a grandes produtores, podendo ser utilizado em áreas de 5 até 300 hectares. O equipamento hoje, ele se torna um equipamento acessível, né, a todos os produtores, onde na nossa região específica, a região do Paraná, a gente teve alguns anos que a gente veio passando por um déficit hídrico, né, nas propriedades, um veranico, como se diz, e esses produtores vêm adquirindo esse equipamento para poder verticalizar a sua propriedade, fazer com que antecipe suas produções e um seguro maior na sua lavoura. Para o produtor que quer fazer essa aquisição, quais são os procedimentos? Hoje o produtor ele nos procura, a gente vai até a propriedade, faz todo o levantamento planimétrico, levantamento hídrico, levantamento de energia, e a gente elabora o projeto principal, que é o projeto do pivô, né? Sendo assim, mediante o tamanho do equipamento, a gente vai dimensionar para o produtor a questão de reservatórios, né, a questão técnica do equipamento, a quantidade de energia que vai ser necessária, para o produtor ter uma facilidade na hora de adquirir o equipamento. Cristiano diz ainda que o custo do investimento é de cerca de R$20 mil por hectare. E para quem quer fazer essa instalação, existe alguma linha de crédito específica para o produtor? Sim, existem linhas de crédito onde o produtor consegue juros baixos, né, e prazos maiores, né, para poder fazer a aquisição do equipamento. Depois de todo o processo feito, processo ambiental, projeto do equipamento, o produtor entra com a questão de financiamento, né, que o equipamento ele é financiável, e isso com ele tem uma flexibilização maior do seu recurso próprio. Agora é hora de conferir o mercado agrícola. Confira o preço dos grãos. O valor da saca da soja em Cascavel, R$ 140. A saca do milho, R$ 69. E a saca do trigo, R$ 84. Depois do intervalo, tem Inova Meat. Toledo realiza a segunda edição do evento, que é voltado para a produção de proteína animal. E ainda nessa edição, você vai conhecer a Vitória, a cachorrinha que frequenta a sala de aula todos os dias. Colégio FAG Bilíngue. Somos uma escola sedimentada em valores familiares, focada na excelência da qualidade no ensino. Surpreenda-se com nossa estrutura padrão internacional. 120 laboratórios de ensino de última geração, hortas, fazenda, trilha ecológica, 8 parques externos e 2 internos, centro multiesportivo, auditórios e muito mais. Agende sua visita. Estamos prontos para receber você e sua família. Colégio FAG Bilíngue. A universidade começa aqui.
Toledo é referência na produção de proteína animal. Por isso, o Inova Meat, que será realizado essa semana de terça a quinta no centro de eventos da cidade, deve atrair muitos visitantes. Uma oportunidade para conhecer mais sobre a produção de suínos, aves, a pecuária leiteira, a piscicultura e as principais inovações de cada um desses setores. Toledo é a sede do evento por concentrar todos os elos da cadeia de proteína animal e pelo seu protagonismo na produção agropecuária brasileira. Em 2022, pelo 9º ano consecutivo, a cidade foi a maior produtora de alimentos do Paraná, segundo dados da Secretaria de Estado da Agricultura e Abastecimento. Nós somos o maior produtor de suínos e de aves, tá? Peixe, nós estamos aí entre as maiores também do Paraná, né? Nós temos o maior espelho d'água de produção, ou seja, lâmina de água de produção no Paraná. Somos referência em termos de tecnologia. Se você pega a nossa tecnologia, por exemplo, de aves aqui, é melhor do que nos Estados Unidos, né? Veio o pessoal de lá para estudar a tecnologia aqui embarcada. O Inova Meat vai contar com 45 palestrantes, além de 30 expositores. Apesar de ser apenas a segunda edição, o evento já despertou e conquistou público de diversos lugares do país. Está vindo gente de Santa Catarina, de Chapecó, vem uma excursão. Tivemos uma ligação de Recife, tá? outra para vir para cá também. O outro do Amapá, para entender o que a gente está discutindo em termos de proteína. Porque é uma visão de futuro isso, né? Então, não é uma feira, né? A intenção não é fechar negócios, é muito mais fechar ideias. O Inova Meat Toledo será um importante palco para promover conexões entre o ecossistema produtivo da proteína animal, trazendo diversos temas relacionados a suínos, aves, pecuária leiteira e peixes, desde a concepção genética, passando pelos desafios dos criadouros até a mesa do consumidor. O trabalho começa no campo. Neste frigorífico em Toledo, seu Carlos está há quase 40 anos. O frigorífico recebe peixes de 20 piscicultores da região e tem uma produção diária de 4.000 quilos de tilápia. O seu Carlos também é produtor. São 5 tanques, cada um com capacidade para 30.000 peixes. Hoje a gente faz parte da indústria e a gente sabe que tem que ter a qualidade, os cuidados com a produção, desde o primeiro passo, lá no produtor, onde ele tem que ser profissional, desde a produção do peixe jovem, da engorda, até que chega até nós. E aqui a nossa responsabilidade de estar chegando até o cliente com um produto, com uma apresentação bem interessante, mas principalmente com qualidade e assim que vá beneficiar a saúde de todos, né? A suinocultura é outro setor em que o Paraná se destaca. A Monique é veterinária e sócia proprietária de uma granja de genética suína. Trabalha com a comercialização de matrizes e reprodutores para todo o Brasil. Nós trabalhamos com melhoramento genético em cima das raças importadas. Nós só trabalhamos com raças importadas. Nós trabalhamos com Duroc PO, Pietran PO, Large White PO e outras raças, né, que daí nós fazemos cruzamentos visando o melhoramento genético para chegar nessa carne que o consumidor quer, que é uma carne magra e altamente indicada para a saúde. Para os produtores, o Inova Meat Toledo vem para agregar conhecimentos e curiosidades sobre tecnologias, trazendo melhorias em seus processos produtivos. Esse evento, não só ligado à carne suína, mas como as outras carnes, é de extremamente importância para aumentar ainda mais a produção animal no nosso país. O Inova ele é um evento bem técnico mesmo, né? Então, para nós, como eu hoje ainda me caracterizo mais como produtor, ainda fico um pouco assustado com o tamanho das novidades, né? Mas isso tudo é bom porque daí isso vai despertar uma curiosidade, um interesse, uma busca por essas novidades para coisa realmente acontecer, né? E agora a gente continua falando sobre a segunda edição do Inova Meat aqui no nosso estúdio e para isso a gente recebe o secretário de Agronegócio de Toledo, Diego Bonaldo. Seja bem-vindo, Diego, bom dia. Bom dia.
E também o Renato Tratti, que é diretor da Funtec, a Fundação de Desenvolvimento Tecnológico de Toledo. Bom dia. Bom dia, bom dia. Mais uma edição, então, desse evento que traz tudo aí de mais tecnológico e avançado na produção de proteína animal, né? Vai ser também aí um evento para fomentar cada vez mais tecnologias, Bonaldo? Isso, na verdade a gente tem uma condição hoje de aumento de produção. Então a gente vai ter um aumento da população que vem acontecendo e a nossa região, aqui a região oeste, é o celeiro do Paraná. Então o Inovamit vem para apresentar algumas questões que somente com ela, somente com tecnologia, pensando hoje em sustentabilidade, como é que a gente vai produzir isso? Que a gente vai ter que produzir, só que a gente precisa cada vez mais incorporar mais tecnologia no campo para fazer frente a essa produção, né? Então o Inovamit vem para apresentar pesquisa, tecnologia, para isso, para o produtor enxergar como ele vai fazer essa produção para alimentar as pessoas. Como a gente acompanhou na reportagem, a gente sabe do perfil dos produtores de Toledo, né, na cadeia da proteína animal, que vem aí alcançando resultados muito bons ano após ano. Isso também se deve por investimentos em tecnologia e também especializações nas áreas, né? Principalmente, acho que a gente pode começar falando da suinocultura, que é um grande destaque aí para a cidade de Toledo, né, Renato? Perfeito. A suinocultura, nós temos o maior plantel aí de suínos. Hoje nós temos em torno de 870, o próximo aí 1.000 suínos, que é o rebanho estável, ou seja, o que vai para abate, e em torno de 1.200.000 animais em Toledo. Então a gente produz leitões que vão para outros municípios também. Hoje a tecnologia na suinocultura, além da carga genética, que é extremamente interessante, né? Porque se você pega alguns anos atrás, você tinha palmo de toicinho, né? Hoje você encontra uma camada muito pequena, né? Isso tudo é melhoramento genético, aprimoramento, também o cuidado com o arraçoamento, com a ração, né? Então, e dentre os temas que a gente vai debater da suinocultura, tem um problema que nós podemos ter, se não pensarmos agora, que é a questão de água, tá? Então, o que tem de tecnologia que se pode trabalhar para reduzir a quantidade de água consumida por cada animal, né? Então, esse é um dos temas que vai ser abordado no mini curso lá para discussão. Né? Então vai ter mini curso e também palestra nesse sentido, falando aí das diferentes atividades que reúnem a produção da suinocultura. Além disso, além da gestão da água, outra palestra a gente vai ter lá? Uma das coisas que está sendo cobrado para o mercado internacional, e aí o suíno ele entra de forma relativamente intensa, tá? Por causa da quantidade de dejetos gerado por cada animal, né? Em torno de 7 litros aí por dia, de 5 a 7 litros, é a questão do ESG, né? Então, como é que eu consigo uma certificação? E esse é um grande desafio, porque o ESG eu consigo fazer facilmente no ambiente controlado, que é o ambiente da agroindústria. Quer dizer, facilmente é complicado de se falar, não é fácil, mas eu consigo aplicar com certa tranquilidade e estabilidade dentro da indústria, quer seja ração, quer seja nos frigoríficos, tá? Em todo o processo restante da cadeia. Agora, quando eu penso de você instalar um sistema ESG dentro de uma propriedade de suinocultura, ele traz alguns fatores que levam a um grau de complexidade, porque eu tenho vários indivíduos que trabalham em sistemas diferentes, número de animais diferentes, formatos diferentes de trabalho, sistemas de produção diferentes. Apesar de que está se homogeneizando isso, esse é um dos grandes desafios. E não tem uma fórmula pronta hoje. Se eu precisar certificar uma propriedade de suínos, existem algumas tratativas, existem algumas tendências, mas dizer que isso está fechado, está pronto, é uma coisa que tem que ser discutida de forma muito intensa, porque é a demanda do mercado internacional, tá? E vai virar mercado nacional daqui um pouquinho essa demanda também.
Já que você falou também do ESG, completando para quem nos acompanha e traduzindo esse tema também, né, esse papel da governança social e de responsabilidade, que também já vou pegar o gancho para falar de produção de proteína alternativa e sustentabilidade, que é algo que também vai ser trabalhado por lá, né? Diego, conta pra gente aí também. Isso, a gente vai ter a participação de pesquisadores da Embrapa e algumas startups que tem no Brasil tratando disso, né? Que elas trabalham já com produção de carne cultivada, então aquele hambúrguer que daqui a pouco a gente vai ter feito em laboratório, acho que essa talvez a tradução mais clara que a gente tem, e também a parte de proteína de base vegetal, né? Então como é que você está discutindo essa cadeia de produção de proteína animal e está trazendo um tema que talvez tenha um viés diferente. Não, mas a gente precisa entender que isso é uma questão de mercado, está pronto. Hoje você tem países onde isso já é comercial, essa carne cultivada. Então a gente tem um exemplo claro que é em Israel, e nos Estados Unidos também já tem a regulamentação. No Brasil se discute como vai ser, quem vai fiscalizar isso. Vai ser a vigilância sanitária, vai ser a Anvisa, vai ser o pessoal do serviço de inspeção animal. Como a gente regulamenta isso? Então a gente tem que trazer isso à discussão, e principalmente porque existe um mercado. Então vai ter um mercado que vai absorver. E qual é o impacto da produção dessas proteínas na produção, lá para o produtor? O mercado vai se ajustar, mas o produtor? Daqui a pouco a gente vai ter produtor que vai começar a virar uma espécie de um laboratório para produzir insumo para esses locais. Então a gente precisa, a gente apresenta aqui numa região que é intensiva de produção de proteína, né? A gente tem aí a nossa região oeste produz 60% dos suínos, 70% do frango, 80% do peixe do Paraná que é produzido aqui. E a gente traz esse tema, como é que vai impactar essa cadeia? Como é que a gente tem investimentos de indústrias, de grandes indústrias, grandes frigoríficos aqui no Brasil, investindo 60, 100 milhões de reais em plantas industriais para pesquisa disso. Então, a gente precisa que o produtor também enxergue isso, qual vai ser o impacto nele, né? Então, a gente traz esses temas e daqui a pouco a gente pode ter aqui na nossa região laboratórios disso, né? Me parece que a segunda edição ela vai trazer muitas novidades. Vocês estão dizendo aí, né? Tem novidades aí de proteína natural, proteína cultivada, né? Alguns nomes importantes que vai aparecer aí para chamar a atenção do público. Bom, a gente vai ter a participação... E em que situação eles vão atuar? Então, o Marcos Janck vem falando sobre mercado, né? Sobre questão de exportação, de como está o mercado internacional para proteína no Brasil produzida. A gente tem o Arthur Igreja, que é um conterrâneo daqui de Toledo, e qual que é o impacto de inteligência artificial nessa produção? Então a gente já tem aí um exemplo que a gente vê muito, é o chat GPT. Chat GPT. E a gente tem, como é que isso vai impactar na produção? Principalmente no frigorífico, no abatedouro, na produção de ração. A gente vai ter esses impactos. Então a gente precisa entender como é que esse cenário agora que se abre para nós. Vai ter o Dr. Agro, né, o Marcos Fava Neves, falando também da produção, e outros nomes, né? A gente tem jovens que estão aí no meio, que startups já podem apresentar seus cases. Tem alguns produtos, tem muitos palestrantes que vêm das unidades da Embrapa. A gente vai ter 5 unidades representantes das unidades das Embrapas do Brasil inteiro falando sobre temas dessas cadeias. Tem algumas coisas para apresentar também, né, Renato? Sim, e todo esse contexto de trazer essa informação, essa possibilidade de inovação. Inovação é pensar o futuro. A partir do momento que ela torna-se presente, ela deixa de ser inovação. Então, todas essas ações são visando o futuro das cadeias produtivas. E esse ano, dentro desse processo, você tem muitas ações, muitos ativos na Embrapa, nas universidades, nos parques tecnológicos, que precisam ser expostos para os demandantes, agroindústrias, investidores,
empresas de metal mecânica, de repente. Tá? As próprias cooperativas também. Sim, e todas as integradoras, né? Quer aumentando o seu portfólio, né? De produtos ou resolvendo alguns problemas. Para isso a gente criou um evento que ele é paralelo ao Inovamit, que é o Inovamit Conecta, tá? Em que a gente pega esses ativos da Embrapa, a Embrapa vem apresentar. Esse ano nós está vindo basicamente de peixes e ovinos, tá? Que é outra fonte de proteína interessante, apresentando algumas coisas. Por exemplo, hoje eu falei antes no começo, né, que 67% da carcaça do peixe vira farinha de peixe, tá? Farinha de peixe está no valor bastante baixo, 1, 2 ou menos até reais aí o quilo. E desse material eu consigo extrair colágeno, tá? Que hoje a gente produz aqui no Brasil, mas também boa parte é importada. Entre aspas, vamos fazer uma analogia, a gente vende pé de frango para a China extrai o colágeno e vende para nós, a gente vai pagar como consumidor R$150 lá, 100 gramas. Né? É um produto brasileiro. Então você tem esse cenário para mostrar. E existe algumas vezes alguns trabalhos que são executados, por exemplo, na universidade, que tem um potencial muito grande de mercado e que é um poluente ambiental, tá? Que é o caso do pelo de porco. Porque o pelo de porco, ele é de suíno, ele é difícil de degradar pela composição dele e uma universidade aqui da nossa região desenvolveu um método para converter isso em um produto rico, um composto químico que vai para a indústria farmacêutica, que vai para uma série de cosméticos, com agregação de valor, que é um processo incrível. Então, ele já tem esse caminho traçado. O que precisa é pegar isto e uma empresa, uma indústria assumir isso e colocar no mercado. Viabilizar no mercado. Viabilizar, porque uma das coisas é certa, a universidade e a própria Embrapa, ela não é o métier dela colocar isso para comercializar. Você tem as agroindústrias aí que tem esse papel, é só você ver a quantidade de propaganda, marketing, a própria marca falando também, né? Então a gente quer aproveitar esses produtos que são resíduos também, que hoje são poluentes ambientais aí, tá? Para converter isso em coprodutos ou produtos de alto valor agregado também. Essa é uma visão que a gente tem que ter muito clara. Você falou da Embrapa, né? E me parece que tem uma novidade da Embrapa aí, vai se fixar lá no Bioparque, né? Isso, nós vamos trabalhar. Fale da UMIP, depois eu falo do que é o... na verdade, a Embrapa, no dia 13, a gente vai ter a assinatura do contrato de instalação da unidade aqui em Toledo, na nossa região, uma UMIP, uma unidade mista de pesquisa, com a Embrapa e o Bioparque. Então a gente traz, ela vai ser... A parceria. Uma parceria, então a gente já consegue ter a vinda de pesquisadores para cá se estabelecendo, para a gente ter principalmente pesquisa nessas cadeias de produção. Frango, suínos, peixes, já há o interesse de leite, então a gente consegue trazer a gente consegue implementar aqui uma parceria com todos os laboratórios que a Embrapa tem, e especialmente de início falando sobre edição gênica na tilápia, né? E a edição gênica da tilápia é um negócio muito legal, porque ela não é transgenia. Eu uso o mesmo gene do próprio animal, da própria tilápia, para melhorar alguma característica dela, tá? O que define a minha altura, o meu porte, é uma característica gênica, tá? E na tilápia nós temos um aproveitamento, vai depender muito da idade, mas do período do manejo, mas em torno de 33% é o rendimento do filé. 67% vira farinha de peixe. E se nós conseguimos, com a edição gênica, que já tem tecnologia, o Brasil já investiu numa pesquisadora
que ficou um bom tempo fazendo pós-doutorado na Europa, trabalhando com salmão, para fazer edição gênica de salmão, ela converteu essa tecnologia para a tilápia, ela é outra situação de prateleira, de tecnologia de prateleira, que está para ser implementada no campo. Nós vamos conseguir ganhar com isso 2% de carcaça, de ganho de filé. Então, em vez de 33, nós passamos a 35. Tá? Isso, consequentemente, na produção? Se pensarmos na produção de Toledo, de 9 milhões de toneladas de filé, nós chegamos aí a um valor final de mais de 7 milhões de reais sem mexer em nada. E com investimento inicial, talvez de 1 milhão, 2 milhões aí no máximo, é o valor final aí de investimento, né? Quer dizer, Toledo ele é referência em produção de proteína animal e agora vai se tornar referência em conhecimento, né? Do que vem por aí, né? Esse é o grande desafio. Muito bom. São 3 dias aí, então, de Nova Meat, né? De terça até quinta-feira dessa semana. E para quem quiser participar, conhecer toda a programação, os detalhes dessa programação, como é que pode fazer, então? Bom, acessar o site novameat.com.br, tem toda a programação, a inscrição é gratuita e também no dia lá a gente vai ter as inscrições na hora, mas a partir do dia 11, a partir das 5 horas a gente está recebendo as pessoas lá, todo mundo participando, e dia 12, dia 13 a gente também tem as palestras e para passar essa tecnologia, todo esse conhecimento aí para as pessoas. E se me permite, complementando e adicional a isso, observar muito bem que tem várias ações paralelas acontecendo, tá? Então, por exemplo, vai ter uma discussão sobre a questão de mitigação de mau cheiro, porque esse é um problema. Quando eu instalo uma indústria, por mais que tenha todos os filtros, eu vou ter esse problema. Então, quando eu estou pensando numa suinocultura, eu estou pensando em cheiro também, né? Então, como é que se faz isso? Como é que se trabalha isso? Isso é um trabalho do Senai, do AgroHub Senai, que está puxando essa discussão e novamente vai ser apresentado. Além de outras ações, como, por exemplo, o SRI Link, tá? SRI Iguaçu Valley, perdão, que é o sistema nosso de Sistema Regional de Inovação, Iguaçu Valley, trazendo o seu evento de reunião mensal lá para dentro do Inovamid. Vai ter o encontro das agroligadas também, são as mulheres que estão envolvidas no agro. Vai ter o evento que é bastante importante para todos nós aqui, Conservação do solo, que é o Encontro Brasileiro de Conservação de Solo e Água, tá? Vai ser feito também no mesmo espaço físico, tudo lá. Eventos paralelos, mas que estão todos reunidos no Inovamid. Tudo no Inovamid, tudo associado ao Inovamid. Muito bem, então para a gente reforçar aqui, terça a quinta-feira, de qual horário mesmo? Na terça-feira é um horário diferente. A terça-feira começa às 5 horas da tarde e nos outros 2 dias das 8 às 18. Das 8 às 18 lá no Centro Ismael Esperafico, em Toledo. Isso aí. Perfeito. Pessoal, muito obrigada pela participação de vocês. A nossa equipe também pretende lá conferir todas essas novidades, né, professor? São muitas e a gente vai ficar de olho em todas elas. Obrigada pela participação e disponibilidade de vocês aqui com a gente. Uma feliz Páscoa. Para todos nós. Para todos nós. Muito bem. Obrigado. E agora é hora da gente conferir a previsão do tempo para os próximos dias aqui na região. O dia será ensolarado nesse domingo de Páscoa, sem muitas nuvens no céu e temperaturas um pouco mais elevadas em relação aos últimos dias. No restante da semana, a estabilidade continua nas cidades da região oeste do Paraná. As temperaturas devem cair gradativamente, mas permanecem agradáveis. Em Cascavel não deve haver registros de chuva até pelo menos o próximo sábado. A mínima na semana, 16 e a máxima, 26 graus. Já em Marechal Cândido Rondon, a situação climática é a mesma. Bastante sol, poucas nuvens no céu até o próximo fim de semana. As temperaturas devem variar dos 20 até os 28 graus por lá. E para encerrar a previsão, vamos conferir o quadro de Capitão Leônidas Marques. Tempo firme prevalece também, sem indícios de chuva até sábado. Termômetros indicam variação de temperaturas dos 18 até os 28 graus.
Depois do intervalo, vamos acompanhar um dia de aula da cachorrinha Vitória. E o agricultor de Maripá, que fez o consórcio Soja e Sorgo, vai apresentar os resultados dessa produção. É já já. Somos o espaço, o futuro e as possibilidades. Somos saúde, ciência, carinho e amor. Propósito, emoção e caráter. Somos agro, meio ambiente e inovação. Empreendedores. Somos a novidade e o pensamento. Somos estrutura. Educação, trabalho e conquistas. Ambiciosos. Somos dedicados e sonhadores. Somos o Centro Universitário FAG. Acesse fag.edu.br e faça parte. Juntos realizamos. Nós acompanhamos no Agrofag uma experiência inédita realizada pelo agricultor Carlos Ritter de Maripá. Ele plantou soja e sorgo na mesma área e colheu as duas culturas ao mesmo tempo. Agora chegou a hora de conferir com ele qual foi o resultado dessa iniciativa pioneira. E hoje a gente volta a conversar com o seu Carlos Ritter, lá de Maripá, que vai falar sobre os resultados do consórcio soja e sorgo em uma área de 4,1 hectares, né, seu Carlinho? Vamos falar sobre os resultados dessa produtividade. Bom dia. Bom dia, Antoniela. Bom dia a todos que nos assistem. Então, vamos lá agora ao resultado do nosso consórcio de sorgo com o soja. O sorgo produziu por hectare 69 sacas,8. E o soja, a gente teve a produtividade de 37 sacas,6 quilos por hectare. E agora falando sobre o investimento e a viabilidade de fazer a separação desse material, por exemplo, em uma mesa de gravidade, né, como o senhor fez com parte desse volume de produção. Como é que foi? Valeu a pena essa viabilidade? Valeu a pena, e pelo fato assim que teve um pequeno custo, no custo vai ficar em torno de uma saca, 0,9 de soja por hectare, para fazer essa separação. Só que o volume que a gente obteve de grãos, nesse mesmo talhão, no mesmo momento, supera toda essa pequena despesa, sabe? Compensa, vale a pena. Vale a pena. E parte também dessa produção será destinada para a produção de ração animal, que será extrusada, né, em uma propriedade, como a gente mostrou aqui nas últimas edições do programa. E essa também é uma possibilidade que o senhor encontrou para destinar esse material que estava já sendo colhido junto, tanto a soja quanto o sorgo. Então, esse mix, para quem tem a disponibilidade de fazer ração dele, é excepcional. Tanto é que a gente, vamos dizer assim, está aguardando o resultado que agora foi feita a extrusão, então mandamos fazer as análises de proteína, de energia e tal, mas a gente já sabe que vai ficar uma ração, um alimento de primeira qualidade. Uhum. E agora, para a gente também fazer um panorama geral sobre essa experiência, seu Carlinhos, sobre o que o senhor consegue perceber, vai continuar o trabalho daqui para frente, vai continuar nessas próximas possibilidades aí, o senhor pensa em fazer 50% e 50% na próxima safra, né? Mas de toda a ideia, todo o trabalho valeu a pena até aqui? Valeu a pena. Valeu a pena
diria assim, por 2 fatores. Primeiro, a produtividade, que foi além do que as lavouras solteiras que eu tinha plantado. Nesse verão, no caso, eu não tinha o sorgo plantado, mas eu tinha as outras lavouras de soja. Esse mix aqui me rendeu, para você ter uma ideia, a gente teve uma média de 45 sacas, 47 nas lavouras solteiras, e no mix aqui a gente passou de 100. Então, vamos dizer, é excepcional, vamos dizer assim, para mim, valeu a pena e vou voltar a plantar. Muito bem. Seu Carlinhos, obrigada aí pelas explicações, então. Essa era a ideia da gente passar a produtividade total aí que o senhor teve na área. Voltamos a conversar daqui um tempo para falar sobre a ração também. Isso. Então tá bom. Eu que agradeço por poder estar compartilhando com todos a experiência e vamos dar sequência, e sempre que a gente tiver as novidades, a gente vai passando para vocês e para todos que nos assistem. Muito bem. Boa Páscoa, bom domingo aí para o senhor e para sua família. Obrigado. Para vocês também. A arroba do boi gordo, R$ 270, o quilo do suíno, R$ 6,87 e o quilo do frango, R$ 4,95. Há 2 anos, o curso de Medicina Veterinária do Centro FAG ganhou uma mascote. É a Vitorinha, uma cachorrinha da raça Dachshund, popularmente conhecida como Salsicha. Ela acompanha o dono, que é professor, e desperta o carinho e os sorrisos de quem cruza com ela pelos corredores da faculdade. Dá só uma olhada nessa fofura. Quase todos os dias a rotina é assim. Desce do carro, vai do estacionamento para o passeio pela Gran Via e lá alguns cafunés pelo caminho. De vez em quando, até encontros com outros bichinhos acontecem pela Gran Via. Essa charmosa cachorrinha de 8 anos é a Vitória. Ela vem para a aula todos os dias com o seu dono, o professor Euler. Ela sempre teve vontade de vir, ela nunca quis ficar em casa. E ela é muito comportada, então por isso, e cativante. Todo mundo parece que olha para ela sorrir. E a gente fica muito agradecido com isso, pelo carinho. E ela também consegue transmitir bastante carinho, né, para quem chega perto dela. Ela não se estressa, ela está sempre participativa, quer tirar foto. Essa história de ser quase que uma aluna começou há 2 anos, logo que as aulas retornaram durante o período da pandemia. Com a pandemia, né, que a gente ficou praticamente 1 ano e meio dentro de casa, eu e ela, porque a minha esposa saía, então acabou que a gente se aproximou mais e agora não sai. Ela está sempre junto, ela não... Sabe, a maior tristeza dela quando ela fica sozinha. E daí eu falei para ela, se ela quiser vir na aula, tem que se comportar. E daí ela está bem comportadinha, não precisa mais de guia e é muito tranquila, ela é muito acessível. O carinho pela Vitória é tanto que ela até se tornou mascote da medicina veterinária. A Vitória acompanha o professor Euler, né? Ele leva o tapetinho dela, vasilhinha de água, em todas as aulas ela fica lá no cantinho. Acompanha ele, se ele sai de sala ela vai atrás, se ele volta ele vem. Ela vem junto, né? E fica lá, assiste a aula de boa, bem tranquilinha. O Euler pode faltar na aula, mas ela não falta. Ela e o cafezinho do Euler sempre tá lá. Ela, onde você vê ela na FAG, pode saber que vai ter gente perto. É cachorro da veterinária mesmo. Essa daí. A popularidade também foi para as redes sociais. A Vitorinha tem um perfil com mais de 500 seguidores. Os sorrisos nos cliques não escondem a alegria que a presença dela por perto traz para os professores, acadêmicos e colaboradores que cruzam com a mascote. Todo mundo queria tirar foto. Então, às vezes, nem sempre estava com o celular. Eu falava, tira a foto e a gente manda depois. E foi, vamos fazer um Instagram para ela, tira a foto e posta. Todo mundo, né, eu que tiro as fotos, às vezes meus estagiários aí tiram as fotos e daí publica. E no caminho até a sala de aula sobra a simpatia. Aqui nos corredores, quem passa por ela se encanta, porque vê que a Vitória aprendeu direitinho a como se comportar como uma verdadeira aluna também. Essa presença da Vitória nas aulas e pelos corredores, todo mundo que vê não consegue segurar o sorriso, porque ela é muito cativante. Legal.
E as necessidades, todas ela faz no lugarzinho certo, tudo muito comportado. Exatamente, essa foi a minha combinação, né, com a direção, que ela não iria, né, nem latir e nem suas necessidades fisiológicas, né, naturais, ela sempre tem um lugarzinho. Então, logicamente que no início da aula ela vai, depois do intervalo ela vai, então a gente sempre também está monitorando para que não aconteçam emergências, né? Graças a Deus até hoje não deu nenhuma. E como você viu, o professor Euler faz questão de deixar ela sempre próxima a ele. Uma bela relação de amizade com a cachorrinha Vitoriosa. E ela é a última de uma ninhada, né? Que os outros irmãozinhos dela morreram, então por isso ficou Vitória, ficou a Vitoriosa, que sobrou da ninhada. Que linda, né, professora? Ela é realmente muito carinhosa. Bonita reportagem. Se quiser rever, faça a inscrição no YouTube. Isso mesmo, como o professor Celso falou, faça a sua inscrição no nosso canal no YouTube para ficar por dentro dos nossos conteúdos e também do programa que a gente coloca na íntegra lá no YouTube. Então, temos aqui a nossa página inicial para você pesquisar Programa Agrofag, assim separado, ou também youtube.com/agrofag. Por lá, todos os conteúdos ficam disponíveis, inclusive essa reportagem da Vitorinha. E para você acompanhar também o nosso Instagram é fácil, basta pesquisar @agrofag, o nosso WhatsApp, o número é 45 3321 3970 para você participar com a gente, enviar a sua sugestão e também trazer aí algumas informações sobre a sua propriedade, alguma indicação que você queira mostrar aqui no nosso programa. E agora está na hora da gente conferir as nossas redes sociais com indicações de cursos, eventos e a participação de vocês por lá. A gente começa falando sobre o curso do Senar em parceria com o Sindicato Rural de Cascavel, produtor na olericultura, nutrição de olerícolas. Dia 10 até o dia 14 desse mês, das 8 horas da manhã até as 5 da tarde, lá no Sindicato Rural de Cascavel. Para quem quiser fazer a sua inscrição, o número é o da Magda, 45999420063. Temos mais indicações aqui, um convite para mentoria, um programa do governo municipal aqui de Cascavel, né, da prefeitura, um programa de mentoria para mulheres, Empreenda Mais, para mulheres que querem ampliar aí os seus negócios, é no dia 18 de maio, às 7 horas da noite. Para quem quiser fazer a sua inscrição, o número é 3902-1358, uma oportunidade, é lá no Centro de Eventos do Anfiteatro Emir Sfer. Agora, mais uma indicação aqui, conversamos hoje com os representantes desse evento Inova Meet, de terça a quinta-feira. Tem QR Code na tela para você fazer a sua inscrição. Todos os detalhes no site do Inova Meet, você também confere a programação completa desse evento, que aí traz o que há de mais avançado na tecnologia para a produção de proteína animal lá em Toledo nessa semana. E agora, falando da região oeste também, lá em Maripá, faltam aí alguns dias para a comemoração de 33 anos da cidade de Maripá. A programação completa você pode conferir nas redes sociais do município. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, vai ter arrancadão de tratores, Feira das Flores, almoço à base de peixes e também alguns shows aí para você conferir e curtir com a sua família de 14 até 17 de abril, lá em Maripá. Vamos agora conferir os posts lá do Instagram. A professora Ellen sempre participando com a gente. Registrou aí o momento da aula de fruticultura com os acadêmicos aqui na Fazenda Escola do Centro FAG. Temos mais registros desse dia. Olha só o que a professora Ellen fala. Minha alegria é ver eles praticando e agora mostra para a mãe o que você aprendeu. Olha só que legal, então os alunos aí praticando as técnicas da fruticultura e também da floricultura e paisagismo na produção de grama. Então é com esse registro que a gente encerra as nossas redes sociais e eu quero lembrar aqui de um recado, professor, que na semana passada eu deixei de falar, mas essa semana não vai escapar. Foi aniversário da Isa, nossa querida Isa na Fazenda. Eu quero deixar os parabéns para a Isa, dizer que eu desejo tudo de melhor para ela, que Deus abençoe, que ela continue contagiando todos ao redor, né, prof? Um grande abraço, Isa. Grande abraço. E também para você que está em casa nos acompanhando, uma feliz Páscoa. Que Deus abençoe você e a sua família. E até o próximo domingo. Boa Páscoa a todos, um bom dia. Tchau, tchau, pessoal. Até mais.